Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito das características dos seres vivos. O que a teoria celular definiu para que a gente considere um organismo como um ser vivo. Porque é fácil, né? Se eu te apresentar aqui uma caneta, uma cadeira, uma mochila, um cavalo, uma ovelha, um jacaré, uma girafa, tu sabe me dizer quem são os seres vivos e quem são organismos não vivos. Tu sabe identificar que uma mochila não é um ser vivo. E tu sabe que um jacaré é um ser vivo. Mas quais são os critérios para a gente conseguir definir isso? Por que uma planta é um ser vivo? Por que um fungo é um ser vivo? A gente tem alguns critérios que são básicos aí. E o primeiro desses critérios é que um organismo deve apresentar uma organização celular. De novo, vale a lembrança que célula se define como a unidade morfofisiológica dos seres vivos. E aí, por isso, todos os seres vivos serão constituídos por uma ou mais células. E aí, inclusive, a gente vai classificar esses seres vivos, né, de acordo com a quantidade de células que eles vão apresentar. A gente tem seres unicelulares, que são compostos por uma única célula, e nós temos seres multicelulares, ou podem ser chamados de pluricelulares, que vão ser aqueles constituídos por várias células. E ainda pensando na organização celular, a gente pode classificar os seres vivos de acordo com a complexidade dessa célula. A gente tem a célula procarionte e a célula eucarionte. Claro que agora, nesse momento, eu não quero que tu te preocupe com as diferenças. Isso é mais adiante, é o próximo passo. Quando a gente for estudar cada um dos grandes grupos de seres vivos, os procariotos, os protistas, os fungos, os animais, as plantas, a gente vai ter que destacar se eles são uni- ou multicelulares, se eles são procariontes ou eucariontes. Aí a gente brinca um pouquinho com essas questões estruturais e as particularidades de cada um. Tudo bem? Bom, mas por que é importante que um ser vivo apresente uma organização celular? Porque um ser vivo ele precisa apresentar metabolismo. E já destaca aí nas tuas anotações, metabolismo acontece sempre a nível celular. A prova da URGS, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, colocou isso esses tempos, né, recentemente, em uma questão de verdadeiro ou falso. Falava que metabolismo acontecia no meio extracelular. Não, acontece no meio intracelular. A gente precisa da organização de uma célula, de toda a sua maquinaria, para que a gente tenha metabolismo. Tá, Fernando, mas o que é metabolismo? Olha o português nos ajudando. Metábolos vem de transformar, vem de modificar. Então, metabolismo nada mais é do que a nossa capacidade de transformar, de modificar a matéria a partir de reações químicas. Lembra que lá da própria química, né? Matéria não se consome, matéria não se perde, mas sim se transforma. Tudo bem? E aí o metabolismo a gente pode dividir em duas grandes vias. Uma que nós chamamos de anabolismo e outra que nós chamamos de catabolismo. São duas vias completamente antagônicas, ou seja, opostas. Enquanto uma vai envolver reações de síntese, né, reações de elaboração, a outra via vai envolver reações de degradação, de destruição. E aí a gente precisa conhecer e caracterizar um pouquinho o que é o anabolismo, o que é o catabolismo. Então olha só, quando falamos em anabolismo, também ele é chamado de metabolismo construtivo. Por quê? Ele vai envolver reações sempre de síntese. Lembra? Síntese, elaboração, produção. E quando a gente vai sintetizar algo, por exemplo, uma proteína, um lipídio, um carboidrato, normalmente acontece uma assimilação de energia. Por isso destaque, já vou te mostrar exemplos, que quando se fala de anabolismo, nós temos reações ditas endergônicas, ou pode aparecer endotérmica.
exotérmicas. Fernando, o que isso significa? Que nessas reações nós temos assimilação de energia. Olha só, eu vou pegar uma molécula que eu vou chamar de A, uma molécula que eu vou chamar de B, e a partir de reações anabólicas, eu vou construir algo maior, algo mais complexo, que está identificado como AB no esquema. E este AB, que é o produto final, ele tem maior valor energético do que os reagentes. Isto porque durante as reações anabólicas aconteceu uma assimilação de energia. Como exemplos de anabolismo, a gente pode pensar na síntese de lipídios, síntese de proteínas. Tu lembra do que é composta uma proteína? Aminoácidos, né? Então, no anabolismo, tu vai pegar vários aminoácidos, que são moléculas pequenas, vai juntando elas e vai formar uma molécula maior, que é uma proteína. E essa proteína tem maior valor energético do que um aminoácido isolado. Por quê? Durante as reações de síntese, a gente teve assimilação de energia. A fotossíntese, a quimiossíntese são exemplos de anabolismo. Aqui eu tenho um esqueminha que mostra a fotossíntese, né? Uma planta pega o CO2, o gás carbônico, pega água e assimila a energia luminosa, sintetizando uma molécula orgânica, normalmente um carboidrato. Então peguei moléculas simples, o CO2 e água, assimilei energia e produzi uma molécula mais complexa, um carboidrato. Tudo bem? Então, o anabolismo é este metabolismo construtivo. Já o catabolismo, ele é conhecido como metabolismo destrutivo. Por que isso? Porque a gente vai pegar moléculas complexas, moléculas grandes, e vai quebrar elas, vai degradar elas. Então, destaca aí nas tuas anotações que no catabolismo nós temos reações de degradação, de fragmentação. E quando eu quebro, quando eu fragmento uma molécula, eu acabo naturalmente tendo perda de energia. Por isso, as reações de um catabolismo são classificadas como exergônicas ou exotérmicas. Por quê? Eu tenho perda, eu tenho liberação de energia. Muitas vezes essa liberação na forma de calor, por exemplo. Tá bem? Como exemplos de catabolismo, a gente pode pegar o nosso esqueminha aqui, ó, o AB, que era uma molécula mais complexa, e eu vou quebrar em moléculas mais simples, o A e o B. Podemos pensar como exemplos clássicos de uma prova o nosso processo de digestão de moléculas orgânicas, quando eu degrado um carboidrato, quando eu degrado uma proteína, um lipídio, um material genético. Os processos de fermentação, que nós degradamos moléculas orgânicas, e ainda o processo de respiração aeróbia, que é o querido das questões aí, tá? Numa respiração aeróbia, tu pega a glicose, o oxigênio, e a partir de reações de oxidação, tu vai degradando essa molécula de glicose para liberar energia, né? E essa energia é liberada tanto na forma de calor como na forma química, na forma de ATP. E ainda como resíduos a gente vai ter CO2, a gente vai ter água. Então peguei uma molécula complexa, que é a glicose, e degradei em moléculas mais simples, CO2 e água. E com isso ocorreu grande liberação de energia. Tudo bem? Então enxerga aqui um pouquinho que são processos completamente inversos. O anabolismo do catabolismo. Mas mais do que uma organização celular, mais do que metabolismo, a gente precisa para considerar um organismo como um ser vivo. Esse organismo também ele deve apresentar uma capacidade de crescimento. Todos os seres vivos têm capacidade de crescimento. Esses conceitos de crescimento a gente vai usar bastante nas aulas de histologia. Mas o crescimento ele pode se dar por hipertrofia, onde eu tenho simplesmente um aumento do tamanho, né, um aumento do volume das células. Tentei esquematizar aqui ao ladinho para ti. Eu tinha inicialmente uma célula, um crescimento por hipertrofia, eu passo a ter uma célula
maior, mas continua sendo uma célula. Por que eu digo que na histologia a gente vai usar isso? Tecido muscular tem crescimento por hipertrofia na fase adulta. Tecido adiposo tem crescimento por hipertrofia na nossa fase adulta. Então, se eu engordar, eu não aumento a minha quantidade de células armazenando gordura. Elas só aumentam de volume. Tudo bem? Já um crescimento por hiperplasia é quando nós temos uma proliferação de células. Aqui entra diretamente o processo de mitose, né? Porque olha o esquema, eu tenho uma célula, ela vai se dividir e vai originar duas. Então eu estou aumentando o número, eu estou aumentando a quantidade de células. Isso é o que caracteriza o crescimento por hiperplasia. Então na hipertrofia a gente tem um aumento do volume celular e na hiperplasia a gente tem um aumento no número de células. Hiperplasia normalmente tu escuta associado a câncer, né? Porque nós temos uma proliferação descontrolada de células. Mas nem sempre que eu tenho hiperplasia é câncer, tá? Mas isso é assunto para mais adiante. Bom, além da organização celular, além de metabolismo, além da capacidade de crescimento, um ser vivo deve apresentar uma capacidade reprodutiva. Todos os seres vivos têm capacidade de se reproduzir. E a reprodução é um fator importante porque busca sempre a preservação da espécie naquele ambiente, né? E falando de reprodução aqui, eu gostaria que tu lembrasse de dois conceitos importantes. Que tu já começasse a diferenciar um pouquinho uma reprodução assexuada de uma reprodução sexuada. Tu lembra qual é a diferença? Olha só, reprodução assexuada, ela não tem recombinação de genes, não tem recombinação genética entre os seres vivos. E por isso, em uma reprodução assexuada, a gente sempre tem descendentes que são geneticamente idênticos. São clones entre si, idênticos ao progenitor. Então destaca bem grande no teu material que uma reprodução assexuada, ela não promove variabilidade genética, tá bem? Claro que esse modo de reprodução tem vantagens e tem desvantagens, o que é válido de tu conhecer. Por exemplo, numa reprodução assexuada, a gente pode destacar como uma vantagem ela ser bastante rápida, ela ser simples, porque não preciso de um parceiro sexual aqui. Um único indivíduo consegue se reproduzir. Por consequência, o investimento energético é muito menor, tá? A gente tem manutenção de características que são positivas para aquela espécie. Por que eu digo isso? Eu estou gerando clones, né? Então, se eu estou gerando clones, eu estou preservando as minhas características. E sempre um fator importante é que a reprodução assexuada contribui para o crescimento da população. Eu sempre vou ter um aumento no número de indivíduos a partir de uma reprodução assexuada. E como ponto negativo, né, como uma desvantagem, a gente pode destacar que ela não promove variabilidade. E por que isso é uma desvantagem? Se tu lembrar um pouquinho de evolução, existe uma frase clássica na evolução que diz: quanto maior a variabilidade genética, maior é a resistência de uma população. Então, se eu não tenho variabilidade, a resistência da minha população em relação aos fatores ambientais já fica um pouco mais limitada. Tudo bem? Já uma reprodução sexuada, ela vai se caracterizar justamente por eu ter recombinação de genes. E se eu tenho recombinação de genes, eu vou gerar descendentes que são geneticamente diferentes entre eles e diferentes do seu progenitor. Tá bem? Então, por isso, tu vai pegar o teu marca-texto, a tua caneta mais colorida e vai destacar que uma reprodução sexuada, ela sempre promove variabilidade genética. Beleza? Bom, e aí nós temos, claro, pontos positivos e pontos negativos. Como um ponto positivo, como uma vantagem, nós temos a variabilidade genética. E como ponto negativo, ela é mais lenta,
porque normalmente eu vou precisar de um parceiro sexual, nem sempre, mas normalmente. Ela é um pouquinho mais complexa porque vai envolver uma troca de material genético de alguma forma, seja por gametas, troca de núcleos, né? Ou absorção de material genético no ambiente, enfim, depende do ser vivo que a gente estiver analisando. E isso vai demandar um pouquinho mais de energia. Por exemplo, eu preciso atrair um parceiro sexual, então isso envolve tempo, envolve energia. Beleza? Bom, e ainda todos os seres vivos devem apresentar uma capacidade de evoluir. O que é evoluir? Aí a gente tem que quebrar um pouquinho um preconceito, né? Normalmente, no conceito popular, quando a gente fala em evoluir, a gente pensa em melhorar. E biologicamente falando, evoluir é simplesmente o organismo se modificar, ele se transformar. Essa mudança, essa modificação pode ser para melhor, mas pode ser para pior. Pode trazer um benefício ou um prejuízo para o indivíduo, para a espécie. Pode aumentar o grau de complexidade, pode tornar esse cara mais simples. Depende. Claro que isso vamos trabalhar com mais propriedade nas aulas de evolução, mas já quebra esse preconceito a partir de agora. E essa capacidade de se transformar, de se modificar, pode acontecer a nível individual do organismo ou pode acontecer a nível de espécie. Também esse conceito de evolução individual ou a nível de espécie, trabalhamos mais adiante no módulo de evolução. E a última característica que um ser vivo deve apresentar é a capacidade de estar recebendo e respondendo a estímulos do ambiente. Coloquei aqui a imagem do nosso olho com a íris em destaque. Acende e apaga a luz para te ver ela se abrindo, se fechando, né, para regular a penetração de luz. As flores, né, as plantas, elas conseguem ter um crescimento direcionado a uma parte de maior intensidade luminosa. A gravidade influencia no crescimento de uma planta. Então, estão recebendo estímulos, né, luminosos, mecânicos, e estão respondendo a eles. Uma planta carnívora aqui, a gente tem ali a folha em contato físico com um animal, por exemplo, vai se movimentar, vai se fechar. Então, todos os seres vivos têm uma capacidade de receber estímulos, sejam eles luminosos, mecânicos, químicos, elétricos, enfim, temos os mais diferentes estímulos possíveis e a partir desses estímulos os organismos conseguem sempre gerar uma resposta. Tudo bem? Bom, visto que um ser vivo tem que apresentar organização celular, metabolismo, capacidade de crescimento, capacidade de se reproduzir, capacidade de evoluir e a capacidade de receber e responder a um estímulo do ambiente, vem o grande questionamento, né? Vírus são ou não seres vivos? Claro que isso a gente consegue responder com mais propriedade lá quando trabalharmos os vírus, mas uma característica que provavelmente tu lembra é que vírus são acelulares. Se eles são acelulares, eles não têm metabolismo próprio, eles não têm capacidade de crescimento, logo eles não são considerados seres vivos. Essa é a ideia da teoria celular. Tudo bem? Em períodos de Covid, acho que nunca se falou tanto de vírus. Então, é um questionamento que pode aparecer aí nas provas para ti. Tudo bem? Bom, espero que tu tenha gostado dessa aula, espero que tenha te ajudado a relembrar um pouquinho essas características que a gente utiliza para definir se um organismo é ou não um ser vivo, tá bem? Não esquece de fazer a leitura do nosso material, responder as questões lá do material para fixar e enxergar um pouquinho como as provas vêm abordando isso. E claro, qualquer dúvida, eu estou à tua disposição, tá bem? Um ótimo estudo e até a próxima aula. Tchau!